Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou agora há pouco, segunda-feira à noite, 20 de junho, a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E terminou com mais uma vitória do líder Palmeiras. E de virada, hein? E o Palmeiras perdia por 1 a 0 até os 44 minutos do segundo tempo. Empatou aos 44 com Gustavo Gomes, sexto gol do Gustavo Gomes, e depois virou o jogo aos 49 com o Murilo. Os dois zagueiros do Palmeiras, depois que o Caleri saiu de campo, viraram atacante, e o Palmeiras, que foi muito melhor que o São Paulo na maior parte do jogo, em todo o segundo tempo, venceu merecidamente, abriu vantagem na liderança, tirou o São Paulo do G6, um grande jogo. Também vou passar todas as novidades para vocês. O Fluminense é o novo integrante do G6 na vaga do São Paulo, os mesmos 18 pontos, mas nos critérios continua à frente do São Paulo agora, né? E o Caleri continua artilheiro com 9 gols, não fez. Gustavo Gomes fez, foi a 6. O Mendonça, que é o segundo artilheiro com 7, também não fez. A gente continua a mesma coisa na artilharia e eu vou passar tudo para vocês, inclusive a parte de baixo, onde o Goiás entrou na zona do rebaixamento e quem saiu foi o rival Atlético Goianiense. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, hein? Cada novo vídeo você é avisado. Já fiz vídeo da Série B, Cruzeiro está disparado. Já fiz vídeo da Série D, o Brasiliense é o primeiro classificado para a segunda fase. Enfim, tem tudo lá para vocês. Bom, vamos começar então o vídeo de hoje, claro, com o clássico, acabou agora com o Palmeiras, né? O São Paulo, eu sempre falei para vocês nos vídeos do Campeonato Brasileiro que o São Paulo é um leão no Morumbi e é um gatinho fora de casa. O Palmeiras, em qualquer lugar que vá, é o melhor futebol do Brasil, é o melhor elenco do Brasil. Não é à toa que é o líder do Brasileiro, que é candidato ao título da Libertadores, da Copa do Brasil. É o time mais estruturado e aquela coisa que tem 3 times brigando por título. Flamengo não tá, nunca esteve, nem vai estar pelo que tá jogando. Atlético Mineiro tem time, mas não está jogando bola. Palmeiras tem time, tem elenco e está jogando bola. É simples. Bom, o Palmeiras foi a campo com alguns desfalques, né? E desfalques, eu estava até anotando aqui no papel, significativos. Rafael Veiga já veio um tempinho e vai ficar um tempinho. O Marcos Rocha, que é uma tendência que volte logo e tal, mas também é significativo. E o Zé Rafael, que estava suspenso. Esses eu estou citando os 3 principais, claros. O São Paulo também, o Alisson e o Nicão faz tempo que já está machucado. O Sara acho que não volta esse ano, operou. A mesma coisa do Thales Costa. O Alce vem voltando de cirurgia. O Caio vai fazer cirurgia. O Colorado e o Luan vai operar, hein? Também vai ficar bom tempo fora. E o Colorado com lesão muscular. Mas não são jogadores também que fazem essa falta no São Paulo. Não fazem. De qualquer maneira, o São Paulo foi a campo com o Jandrei, 3 zagueiros, Diego Costa, Arboleda e Léo, os 2 laterais, o Igor Vinícius e o Reinaldo, Gabriel, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e o Patrick. São Paulo ficou só com o Caleri na frente. O Luciano vinha jogando aquela bolinha ridícula, não foi a campo. O Palmeiras veio com o Everton, aí o Gustavo Gomes, o Luan e o Murilo. Aí você tinha ali o Gabriel Menino bem numa ala, o Piquerez na outra, o Murilo, quer dizer, o Piquerez na outra, o Danilo, o Scarpa mais no meio campo, Veron, Dudu e Rony. Então vocês veem que apesar dos desfalques, são 2 times, assim, dentro das suas possibilidades, os 2 times mais fortes que são que os elencos tinham na mão, os treinadores. O João Martins foi treinador porque o Abel está com Covid, não está podendo ficar no banco de reservas. Bom, o primeiro tempo foi surpreendente porque nos 20 primeiros minutos o São Paulo mandou no jogo. Palmeiras não conseguiu atacar, o São Paulo marcou bem, encurralou. São Paulo, se for pressionado, o São Paulo dá aquela pipocada. Então o Rogério, sabendo disso, colocou o São Paulo na frente. E o São Paulo foi martelando, teve um chute do Rodrigo Nestor que o Everton fez uma boa defesa. Depois, em seguida, num cruzamento do Patrick, o Igor Gomes cabeceou para fora, até que saiu o gol. Que para uns o gol foi polêmico, para mim, eu não vi o toque de mão do Patrick, sincero e honestamente. Cobrança de escanteio, o Patrick não ia conseguir alcançar, a bola bate no peito para mim e vai para frente. Alguns palmeirenses me mandaram o vídeo e tal, dizendo que a bola bateu no peito, foi na mão ou no braço e foi pro gol. Eu não vi assim. O VAR checou, também não. E eu estava acompanhando a opinião da turma do Twitter. Evidentemente que não dá para você falar para a turma do São Paulo e a turma do Palmeiras. A do São Paulo foi gol legal, a do Palmeiras foi ilegal. Teve um pênalti que o Rony chuta as costas do Jandrei.
e, pô, não aconteceu nada. O palmeirense falou que foi um pênalti claro. E o São Paulino deu risada. Então não dá. Torcedor eu respeito e nem vou entrar nesse sentido. O que eu vou entrar é que eu olhando o VAR, eu não vi o toque de mão. Para mim, o gol do Patrick foi melhor. Foi normal. Bom, depois do gol, o São Paulo recua e também não é só que ele recua. O Palmeiras é muito, muito melhor. Foi para cima e aí começou aquela martelar, martelar, martelar. O Verón de cabeça obrigou o Jandré a fazer grande defesa. O Scarpa, num erro do Reinaldo, chutou. A bola ia entrar, o Arboleda salvou quase em cima. O Palmeiras pressionou, 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 pressionou. O São Paulo, no finalzinho ali, teve uma chance com o Rodrigo Nestor para fora. Mas, enfim, São Paulo 1 a 0 no primeiro tempo, mas com um Palmeiras jogando mais bola e merecendo até empatar. Veio o segundo tempo e aí o São Paulo abdicou do jogo. Só deu o Palmeiras. Eu anotei 13 finalizações para o Palmeiras no segundo tempo, 2 do São Paulo. E olha, o São Paulo venceu o jogo até os 44 do segundo tempo com essa covardia toda. A ponto que as substituições, o Pablo Maia no lugar do Gabriel, o Gabriel tinha amarelo, estava marcando e dando umas burdoadas, normal. O Rafinha no lugar do Igor Vinícius também normal, que também estava com amarelo. O que eu não entendi, e o Miranda, para mim, quando o Miranda entra no lugar do Reinaldo, eu entendi. Coloca o Léo, você vai ter 4 caras bons de cabeceio. O Palmeiras estava metendo bola na área e sufocando o São Paulo. Só dava Palmeiras. O grande problema foi tirar o Caleri. Numa jogada com o Murilo, sem querer, o Murilo abriu o supercílio dele, sem querer. E aí você tira o Caleri aos 38 do segundo tempo. Os dois zagueiros do... Eu até escrevi que o Caleri joga muita bola, porque os dois zagueiros do Palmeiras, pô, dando pancada e tomando pancada, e aquela briga, eles ficavam lá. Só iam no ataque um ou outro na bola parada. Quando o Caleri sai e você coloca o Éder, que além de horroroso, é cara que joga pelos lados e joga como lateral para marcar, e aí você coloca o Rigoni no lugar do Nestor também como um lateral do outro lado para marcar, os zagueiros do Palmeiras começaram a jogar no meio campo. E aí chegavam no ataque a todo momento, e na bola parada então, e o Palmeiras martelando, martelando. O Palmeiras colocou o Mike no lugar do Luan, né? Ou seja, você tira um zagueiro, coloca um lateral, fica com 2 zagueiros, começa a funilar. Também gostei da entrada do Navarro no lugar do Rony. O Rony estava muito bem marcado, não estava conseguindo. O Verón estava bem, mas ele colocou o Breno Lopes para ter velocidade e o Wesley no lugar do Piquerez. O Palmeiras apostou no ataque. Você pode ver, Wesley, Bruno Lopes, Navarro, o próprio Atuesta. O Danilo é primeiro volante, que joga muita bola, mas o Atuesta é segundo volante para meia. Todas as substituições foi para o ataque. E o Palmeiras martelando, tanto a ponto que o Breno Lopes entrou aos 29 do segundo tempo. Na primeira bola que ele pegou na bola, ele mandou no travessão. Primeira bola que ele foi no travessão. E o São Paulo foi conseguindo segurar até os 44 do segundo tempo, quando o Scarpa de pé direito cruza do lado esquerdo. São Paulo, apesar de ter os 3 zagueiros e o Léo, a bola entre o Miranda e o Léo ali nas costas do Miranda e na frente do Léo. O Gustavo Gomes fez seu 6º gol no campeonato, 1 a 1, mas merecidamente. Merecidamente. A ponto que aos 49, depois de cobrança de escanteio, bate-rebate, a bola sobrou no Murilo, que fez 2 a 1. Nada a reclamar do São Paulo, nada, absolutamente nada. O Palmeiras tem mais time, o Palmeiras jogou mais bola. No segundo tempo, repito, 13 finalizações do Palmeiras, 2 do São Paulo. Esse massacre todo, vitória merecida do líder do campeonato, foi para 25 pontos, abriu 3 do Corinthians novamente e o São Paulo saiu do G6. O São Paulo com essa derrota, ele tem os mesmos 18 pontos do Fluminense. Na verdade, seja dita, na verdade a gente tem 5 times com 18 pontos, mas nos critérios o São Paulo virou 10º. O Fluminense é o 6º e a novidade no G6. Então essa é a situação. Vamos falar do vice-líder, o Corinthians, ganhou do Goiás por 1 a 0, um pênalti que absolutamente não foi. O VAR deu o pênalti, o Corinthians fez 1 a 0, mas não vamos acreditar só o VAR. Que também para mim teve um pênalti a favor do Goiás. Quer dizer, você pode falar, mas só deu o Corinthians, o Goiás quase não finalizou, quase não desviou do Cássio. O Corinthians foi beneficiado pelo VAR, foi. Mas o Corinthians jogou melhor o jogo inteiro, jogou em Itaquera, fez 1 a 0. Evidentemente o Goiás vai reclamar do VAR, porque além de tudo ele foi para a zona de rebaixamento. Ficou na 17ª colocação com 14 pontos. O Corinthians venceu, foi a 25, mas não venceu e a torcida deu uma vaiada, hein? Precisa tomar cuidado o Corinthians porque a bola não está jogando.
O novo terceiro colocado é o Atlético Paranaense do Filipão, que olha, no clássico também contra o Coritiba, 0x0, 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 nos acréscimos do segundo tempo, um ataque do Coritiba, que o jogo foi no Couto Pereira, no contra-ataque, pênalti. E pênalti, claro, o goleiro do Coritiba socou a cara do jogador do Atlético Paranaense. O Kelvin cobrou quase aos 50 minutos, fez 1x0, o Atlético foi a 21 pontos e o Coritiba deu aquela desabada, hein? É o 15º com 15 pontos, um à frente da zona do rebaixamento. O Coritiba já teve ali no G4, você viu que 3 jogos sem vencer acontece. Empatou com São Paulo, perdeu do Palmeiras e perdeu agora do Atlético Paranaense. Jogou os 3 no Couto Pereira, segundo turno joga os 3 fora. O que é mais preocupante ainda para a briga lá de baixo, né? O quarto colocado é o Galo voltou a jogar bola, né? Às vezes a gente fala e realmente o Galo não vem jogando bola e tal, papapá, aquela história. O técnico estava pressionado, o Turco, mas fez 2x0 no Flamengo com muita tranquilidade. Nath Fernandes e Ademir fizeram os gols, e a nota triste do Flamengo é que nessa segunda-feira o Bruno Henrique constatou a lesão, multilesão, né, nos ligamentos. Ele vai operar e vai ficar de 10 a 12 meses fora. Ou seja, nem o Carioca do ano que vem ele joga. Volta só para o Brasileiro do ano que vem. Uma pena que joga muita bola. Então o Atlético Paranaense, quarto colocado, 21 pontos. O Atlético Mineiro, quarto colocado, 21 pontos. Os mesmos 21 do Atlético, que é o terceiro. E o Flamengo, 14º com 15, um ponto acima da zona do rebaixamento. Hein? Situação complicada do Flamengo. O Internacional, quinto colocado com 21 pontos, teve uma derrota maluca. Perdeu em casa do Botafogo por 3x2, não por ser o Botafogo. É que aos 8 minutos do primeiro tempo, o juiz inventou um pênalti. O Felipe Saraiva, a bola bateu no peito dele, foi para escanteio, ele deu pênalti. O VAR não corrigiu. O Ednilson fez 1x0, expulsou o Felipe Sampaio e ainda expulsou o Luiz Castro, técnico português do Botafogo. Vergonhoso, vergonhoso. Fez 1x0, em seguida o Busto fez 2x0. E o Botafogo, valente. No primeiro tempo, Vinícius Lopes descontou 2x1. No segundo tempo, o Erisson 2x2 com 1 a menos. E aos 55 do segundo tempo, o Hugo, num contra-ataque, fez 3x2. Espetacular a vitória do Botafogo, foi a 7ª colocação com 18 pontos. Os mesmos 18 do Fluminense nos critérios é o 7º, mas ganhou com 1 a menos. Vergonhoso para o Inter, quinto colocado com 21 pontos. E sensacional para o Botafogo. E o Fluminense é o novo integrante do G6, com os mesmos 18 do Botafogo, do Santos, do Bragantino e do São Paulo. Mas nos critérios ele é o 6º, ganhou em casa do Avaí 2x0. Né? O Cano e o Matheus Martins fizeram os gols. O Cano fez o seu 7º gol, igualou ao Mendonça, só está atrás do Caleri, que tem 9. E o Fluminense, tranquilidade. Avaí, 11º com 17 pontos, a campanha de meio de tabela até que é sossegada, fora de casa é normal perder do Fluminense, só tem que tomar cuidado em casa para não voltar lá para baixo. Aí o 7º é o Botafogo, que eu falei para vocês, com os mesmos 18 do Fluminense. O 8º é o Santos. O Santos fez 2x0 no Bragantino, aos 16 e 35 minutos, com o Léo Batistão. Nos 46 do primeiro tempo, o Johan fez 2x1. No segundo tempo só deu Red Bull Bragantino. E empatou com o Lancândido num golaço de fora da área e poderia até virar. Então achei que o resultado foi até bom para o Santos. E 2x2. O Santos, 8º colocado com os 18 pontos do Fluminense, que está no G6, ótima. O Bragantino, 9º colocado com os 18 pontos também. Então a gente tem Fluminense 6º, 18. Botafogo 7º, 18. Santos 8º, 18. Bragantino 9º, 18. E São Paulo 10º, 18. O Avaí tem 17, é o 11º. E aí o Atlético Goianiense, que o Goiás entrou e o Atlético Goianiense saiu da zona do rebaixamento, fazendo 3x1 em cima do Juventude. Ayrton, Léo Pereira e o Wellington Rato. Detalhe, o Rodrigo Soares fez 1x0 para o Juventude. O Atlético teve a chance de empatar e o Marlon Freitas perdeu um pênalti e mesmo assim fez 3x1. Tanto que nesta segunda-feira o Eduardo Batista foi demitido do Juventude por causa desse resultado. O Atlético Goianiense saiu, 12º lugar agora com 16 pontos. Juventude agora é o Lanterna com 10 pontos. Lanterna, Eduardo Batista trocou o Mirassol, que está brigando por liderança, tudo na Série C, tem grandes possibilidades de subir na Série C, pelo Juventude que só luta para não cair. Mas é o dinheiro. O Ceará é o 13º colocado
com 16 pontos. O Ceará jogou com o Cuiabá no sábado, empatou 0 a 0, jogo ruim, 0 a 0. Somou um pontinho, 16 pontos, 13º. Cuiabá 18, continua 13 pontos, continua no 18º lugar, está na zona de rebaixamento ainda. Flamengo, eu falei para vocês, 14º com 15. Coritiba, que perdeu 15º com 15, e o América, 16º com 15. O América, nesta rodada, perdeu do Fortaleza, que era a lanterna, por 1 a 0. Finalmente, Fortaleza venceu o gol do Pikachu de cabeça. A Fortaleza continua na zona do rebaixamento, agora é o 19º, saiu da lanterna, os mesmos 10 de Juventude, mas nos critérios saiu, e o América é o 16º, primeiro fora da zona do rebaixamento. Tem 15 que nem o Clube Fluminense, o Curitiba, mas está o primeiro fora da zona do rebaixamento. Situação meio complicada, tem que tomar cuidado. Então, só para a gente pontuar, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Inter e Fluminense, o G6. O sexto tem 5 times com o mesmo ponto. O sexto Fluminense, Botafogo, Santos, Bragantino e São Paulo. Zona de rebaixamento, Juventude, Novo Lanterna, continua Fortaleza, continua Cuiabá, entrou Goiás, saiu o Atlético Goianiense. E é isso, agora no final de semana, a gente nessa semana aqui, hoje eu estou gravando vídeo segunda-feira, é semana de Copa do Brasil. São Paulo e Palmeiras, por exemplo, jogam de novo no Morumbi quinta-feira, o jogo de ida da Copa do Brasil. Mas no final de semana já tem mais jogo. Você já tem mais jogo da Série A. Por exemplo, sexta-feira agora já começa a 14ª rodada. 21h30, Inter e Coritiba. Chance do Inter se recuperar diante de um Coritiba que vem caindo. Sábado, 16h30, Atlético Paranaense e Bragantino. O Atlético, novo terceiro colocado, com o Bragantino que começou a subir de novo. Bom jogo. 19 horas, Flamengo e América. O América é o primeiro fora da zona do rebaixamento, com o mesmo número de pontos do Flamengo. Duelo de loucura, né? Flamengo perto da zona de rebaixamento. Se o Flamengo perder do América, corre o risco de entrar na zona de rebaixamento. Jogo difícil, mas evidentemente em casa vai contar com a sua torcida. Sábado, 19 horas, Corinthians e Santos. Jogam agora quarta-feira pela Copa do Brasil e depois jogam no sábado à noite pelo Campeonato Brasileiro, em Itaquera, Corinthians e Santos. E 21 horas de sábado, o Atlético Mineiro recebe Fortaleza. Fortaleza venceu, tenta respirar, mas já pega um time que está no G4. Time forte do Atlético, belo jogo. Domingo, 16 horas, tem o Clássico Carioca, Botafogo e Fluminense. Briga de G6, né? Na verdade, o Botafogo tem 18, o Fluminense tem 18. Quem vencer, termina a rodada dentro do G6. Maravilha, belo jogo. 16 horas, Avaí e Palmeiras. Depois de 2 jogos contra o São Paulo, precisa ver se o Palmeiras vai time reserva ou não. Mas de qualquer maneira, para o Avaí é desesperador, porque está no meio da tabela, em casa que ele vem fazendo seus pontos. Fora que nem o São Paulo, quase perde todas. E o Palmeiras liderando e querendo disparar. Belo jogo também. 18 horas do domingo, São Paulo e Juventude. É a chance do São Paulo pegar um time fraquinho, o Lanterna, e tentar fazer 3 pontos para tentar voltar no G6. Mas tem um jogo quinta-feira com o Palmeiras. Depois de 2 jogos com o Palmeiras, como vai estar o físico e o elenco do São Paulo? Que time que vai a campo? Ninguém sabe. 18 horas do domingo também, Ceará e Atlético Goianiense. Briga direta ali para se afastar da zona do rebaixamento. Jogo interessante lá no Castelão. E às 18 horas, Goiás e Cuiabá, 2 times de zona do rebaixamento. Quem vencer, existe a possibilidade de terminar a rodada, claro, fora da zona do rebaixamento. É isso aí. Domingo à noite eu volto com toda a rodada, a 14ª rodada, situação de tabela, artilharia e informações de todos os jogos. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima.